Bem-vindos, pessoal! Então, vamos dar sequência aqui à nossa aula de AutoCAD. Vamos ver nessa aula o comando chanfer. O comando chanfer, dentro da aba Home, dentro da caixa de modificação de um objeto, ele vai estar junto com o ícone de fillet. A gente vai acionar o comando chanfer aqui, ou pelo atalho do nosso teclado, nós vamos digitar CHA e vamos dar um Enter. Podemos ver aqui na nossa linha de comando que a aba de chanfer nós temos algumas possibilidades de desenho muito parecidas com as possibilidades do fillet que a gente viu na outra aula. Então, a gente pode fazer numa polyline, a gente vai usar um valor para a distância, a gente vai usar um ângulo, trim, como a gente viu na outra aula, ou método, ou múltiplo, se a gente quiser fazer uma quantidade maior de chanfros. Nós vamos nos ater aos dois que a gente usa mais. Então, a gente vai ver como que a gente faz um chanfro a partir da distância e um chanfro a partir do ângulo. Vamos selecionar primeiro esse chanfro a partir da distância. Ele vai perguntar aqui qual que é o valor do primeiro chanfro. O que significa isso? Se eu fizer um chanfro nessa minha linha aqui, o valor que eu colocar de forma primeira é o valor que a minha linha vai voltar para fazer o meu desenho. Então, eu vou colocar aqui 5 e vou dar um Enter. Ele vai me perguntar qual que é o valor que o chanfro vai ter na segunda linha. Vamos colocar um valor diferente para a gente ver isso aplicado no desenho. Vou colocar o valor de 8 e vou dar um Enter. Venho na primeira linha e venho na segunda linha. Ele fez esse rasgo no meu desenho, que é o chanfro, e a gente vai medir, então, para ver a diferença. Vou vir aqui, ó, em linear, vou clicar no primeiro ponto, 5, que foi o primeiro chanfro que eu especifiquei, e o segundo, 8. Exatamente isso que a gente especificou na hora de selecionar o chanfro. Vamos fazer agora um chanfro a partir do ícone de ângulo. Então, nós vamos selecionar o ângulo aqui e ele vai nos perguntar o seguinte: qual que especifique o comprimento da primeira linha desse chanfro. Vamos especificar aqui que o comprimento na nossa primeira linha vai ter o valor de 10 e nós vamos dar um Enter. Depois, ele vai perguntar qual que é o valor do ângulo que o chanfro vai ter nessa primeira linha. Vamos colocar o ângulo de 30 graus e vamos dar um Enter. Agora, nós vamos selecionar duas linhas para que ele faça o que a gente especificou anteriormente aqui dentro do nosso desenho. Então, eu vou clicar na primeira linha e vou clicar na segunda linha. Vamos conferir. Eu venho aqui, linear. Então, ele tirou 10 da minha linha para poder criar esse chanfro aqui. Vamos ver quanto que ele deixou de ângulo. Quanto que eu tenho de ângulo aqui? Deixa eu ver se eu consigo puxar. 30 graus. Então, está correto. A gente fez com o comprimento de 10 e com o ângulo de 30. Então, esses são os ícones dentro de chanfro que a gente mais utiliza, distância e ângulo. Alguns aqui a gente já viu, né, dentro do comando anterior. E com isso a gente termina mais uma aula dentro do comando de modificação. Até a próxima!